Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, com mais correção de questões para o Enem. Eu sei que muita gente acompanha aqui no canal, os comentários, a galera tá gostando das correções. Galera, nosso objetivo aqui é ajudar você e com outro pensamento no Enem. Ir para uma prova como essa com confiança para que você seja aprovado certamente. Então, acompanhe aqui o nosso canal, acompanhe aqui a nossa correção, que você vai muito bem no Enem, sim, tá? Mais uma, como eu falei, mais uma correção, mais uma questão. Aproveita para se inscrever, aproveita para tudo. Deixa eu acertar aqui o microfone para ficar mais próximo de vocês, porque, olha só, as dicas que a gente dá aqui, você, por mais que você tenha assinaturas, etc., aqui a gente tenta sempre ajudar, como eu falei, é mais contribuir alguma coisa a mais, para quem conhece realmente de questão do Enem, tá? Então vamos lá, deixa eu botar aqui a transição para vocês, está aqui, ó. Questão muito importante, tá? Questão muito importante, deixa eu só me ajeitar aqui, porque depois a gente volta com a transição e às vezes, tá? Questão muito importante, questão número 54 da prova de 2000, da prova azul de 2021. Bom, vou ler o texto base para vocês e já começo com aquela dica que vocês já estão acostumados. Olha o texto base com muito carinho. É ele que te dá a resposta. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e racionalização. Opa, para mim, essa parte é uma parte fundamental, tá? Modernização tecnológica e racionalização. Eu tenho que começar a aprender a mexer nesse negocinho aqui que a minha letra já é mais ou menos, tá? O pessoal pode dar uma olhada aí no quadro aí que a gente tem aula de cartografia e tal, mas fazer isso aqui, né, brincadeira, não é fácil não, hein? Então vamos lá. Modernização tecnológica e racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que se pressupõe uma nova orientação no controle do capital, num processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Isso é muito importante. Cada vez que vai evoluindo, né? Eu lembro que os meus tios eram, assim, tem um tio que ainda é mecânico, um outro já faleceu, eram mecânicos e, assim, conforme houve essa tecnologia, novos carros, etc., eles ficaram, infelizmente, ultrapassados. Então, só consertavam carros mais velhos. Ou seja, também não se, como eu falei, não se qualificaram para o processo. Mas serão excelentes mecânicos, sempre foram, mas aquele mecânico raiz, como a gente fala, né? Mas é essa a questão. A tecnologia vem tomando conta. Eu, por exemplo, agora eu vou até, como se diz, falar da minha idade. Eu fiz curso de datilografia. Então, assim, o pessoal me vê digitando e fala assim, caramba, Roberto, você, cara, digita muito bem, muito rápido. Não, eu fiz curso de datilografia lá atrás, no Senac, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô velho, né? É brincadeira, né? Então, vamos lá. Qualificação da mão de obra, paramos aí. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem como constância, tá? Com constância como característica do paradigma flexível em substituição do modelo taylorista-fordista. Então, assim, desculpa, parei um pouquinho do texto para falar de contar história, né? Eu gosto bastante de contar história, mas posso falar o seguinte para vocês. Aqui ele fala o seguinte, primeira coisa, ele cita um modelo taylorista-fordista, que é aquele modelo antigo, lá do início do século XX, né? Das linhas de montagens, do trabalho bem específico, né? Tem aquele que a gente chama de alienado. E aí o que a gente tem no toyotismo é essa modernização, sim. E uma das características fortíssimas do toyotismo é a terceirização. É você contratar empresas para fazer determinados serviços. Infelizmente, precarização de determinados serviços. Muita gente hoje está questionando muito o iFood, lembra? Na questão de entrega e etc. E a flexibilização que, né, aparece nesse sistema com tecnologias mais avançadas nesse processo. Ou seja, aquela mão de obra que não se especializou, que não se qualificou, de uma certa forma, começa a se enquadrar nesse processo. Para mim, o texto não é fácil, apesar da gente estar traduzindo aqui o
O texto não é fácil, tá? Então, uma das coisas que mostram, e eu acho que a comparação é muito boa nessa questão da modernização da tecnológica com a questão do trabalho. Eu acho que é o que mais o texto trabalha aí, né? Isso é bem importante da gente pensar. O texto não é fácil, mas é importante que a gente somente analise essas partes. Muita gente vai começar a fazer a comparação do toyotismo com o fordismo e aí avançar sobre isso. Mas, galera, calma, vamos para o comando da questão agora. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado. Opa! Olha a palavra-chave aqui, ó. Criticado no texto em razão da... Vamos pontinho, como a gente sempre coloca, porque aqui a gente não tem uma pergunta, a gente tem a continuação do texto, né, da frase, da oração. E aí eu falo assim, criticado. Essa para mim é a palavra-chave. A gente tem que levar em consideração isso. Palavra-chave aí é o criticado. E qual a crítica que ele está colocando? Opa! Ó, dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como característica do paradigma flexível, em substituição ao modelo fordismo, como falei, para o toyotismo. Ou seja, a gente já observou aqui quais são as críticas. As críticas, para mim, são essas daqui, ó, essas três aqui. Consequentemente, né, o uso dessa tecnologia, olha, você evoluiu a tecnologia, a qual muitas vezes não se qualificou. Eu tenho o exemplo do meu tio aqui, dos meus tios. E, consequentemente, o que aconteceu lá na frente? Bom, vamos lá. Letra A, operacionalização da tarefa laboral. Foi isso que aconteceu? Bom, essa interrogação, eu vou botar interrogação, mas para mim não tem nada a ver. Letra B, capacitação de profissionais liberais. Calma aí. Capacitação de profissionais liberais. Por exemplo, eu sou professor, sou profissional de uma forma liberal, médico, etc. Qualificado, mas não tem nada a ver com a questão da indústria, dessa tecnologia. Para mim, nada. Fragilização das relações de trabalho. Opa! Terceirização, precarização. Opa, vou botar uma interrogação aqui porque a gente precisa ler os restantes. Mas para mim, essa letra C já chamou a atenção demais. Ele fala que é uma crítica. Bom, hierarquização dos cargos executivos. Nada para mim a ver com nada disso. Tem a ver com indústria, tem a ver com o processo, de repente qualificação mais do trabalhador, mas a crítica, não. Aplicação dos conhecimentos da ciência. Da mesma forma, aqui não entra o que a gente quer. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da fragilização das relações de trabalho. E é isso que ele está colocando. Eu citei o exemplo do iFood aqui, que hoje há uma crítica muito grande, principalmente por causa da precarização do tipo de trabalho. E é o que aconteceu, não foi isso? Houve a tecnologia, eu criei um aplicativo, o aplicativo ele liga o produtor ao consumidor e nesse sistema de trabalho tem um cara que entrega e muitas vezes o trabalho é precarizado. Ponto. Tá aí. Essa é a nossa crítica. Essa é a fragilização das relações de trabalho. Para mim, matamos essa questão com um texto que não é fácil, tá? Eu posso colocar essa questão entre média e difícil. Se eu acerto essa questão, eu dou um passo à frente que muita gente não conseguiu dar. Isso é muito importante levar em consideração, isso aqui no Enem. Quando você acerta uma questão média como essa e coloca uma questão, acerto a fácil, acerto essa média, ou acerto a fácil, acerto a difícil, eu dou um passo maior do que muitos que estão fazendo essa prova. Então, atenção para isso. É questão como essa que eu tenho que acertar. Galera, grande abraço para vocês. E olha só, muito mais questão para a gente corrigir. Questões para a gente corrigir, desculpa. Aulas sobre... Dou umas dicas para vocês sobre a questão ambiental. Vou dar umas dicas de como a prova pode vir. Isso é muito importante para vocês. Galera, e não, ó, vestibular também, hein?
Já falei do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, dá uma olhada no vídeo que a gente colocou e tem muito mais por aí. Galera, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê lá um joinha pra gente. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo.